Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 20 de junho. Leitura da Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 16 ao 41. Livro dos Salmos, capítulo 138. Provérbios, capítulo 17, versículos 17 ao 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. A aliança entre Josafá de Judá e Acabe. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. As profecias dos falsos profetas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Diz, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os sírios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhes, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, senão somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor.
viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que subcaia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós todos os povos. A morte de Acabe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixou de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao cocheiro: vira e lá leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado e a morte de Josafá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram neles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz
com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais, que ficaram nos dias de Asa seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 ao 41. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões, israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, no qual, também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei.
e que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais volte à corrupção. Desta maneira eu disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou-la contar. Livro dos Salmos, capítulo 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os dias, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Provérbios capítulo 17, versículos 17 e 18. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo.